Olá, bom dia, bom dia, bom dia! Um excepcional dia a todos, uma excepcional quarta-feira. Vamos lá para mais um vídeo, mais uma analogia, onde eu pego um versículo bíblico e trago para o nosso dia a dia, onde que a gente pode aplicá-lo para a nossa melhoria, para o nosso crescimento pessoal. Hoje eu vou falar sobre Mateus capítulo 10, não 9, desculpa. Mateus capítulo 9, versículo 2. Só que eu vou ler alguns versículos, um versículo antes e alguns depois, para vocês entenderem o contexto. Versículo 1. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E eis que alguns dos escribas disseram entre si: Ele blasfema. Jesus disse. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: Perdoados te são os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Abre aspas, disse então ao paralítico, fecha aspas. Levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Levanta-se e vai para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus que dera tal poder aos homens. O versículo que eu quero ressaltar aqui, trazer como o título não, como tema maior, é claro que é que eu li por causa do contexto. Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. Eu acredito que isso é um dos maiores problemas que a gente pode ter hoje em dia, nós como seres humanos, como os filhos de Deus, a falta do perdão. Mas isso eu estou me referindo de nós para conosco mesmo. Porque o que a falta de perdão nos gera? Gera a culpa. E o que a culpa gera a jura? O que a culpa nos gera? A crença de não merecimento. Logo, aquele que é culpado, ele não merece. Ele merece ser punido. Só que depois da nova aliança, depois que Cristo morreu para que nossos pecados fossem perdoados, a mecânica de um erro mudou. Porque nessa época aqui, eles não tinham poder de perdoar ninguém. Estou falando de profetizar, de livrar aquela pessoa de um pecado, perdoando. E só Cristo, porque ele foi enviado pelo Pai. Depois que teve a nova aliança, onde Cristo morreu por nós para que o nosso pecado fosse embora, e depois enviou o Espírito Santo para que habitasse em nós, nós temos o poder de perdoar, fugiu a palavra aqui. Tem autoridade para perdoar os pecados. Isso estou se referindo para de uma pessoa para outra. Não estou falando para quem sofreu um pecado. Isso já está também no Evangelho, que a gente deve perdoar, mas essa autoridade, antes não. Eu já falei sobre isso, eu vou tentar falar o mais breve possível para não misturar. Antes, quando você cometia um pecado, o salário do pecado é a morte. Então, para que você não fosse condenado por Deus, você precisava fazer sacrifício de animais. Quando Cristo foi enviado como cordeiro puro e foi sacrificado por nós, extinguiu-se esse ato de sacrificar animais. Isso na nova aliança. Então, Jesus foi embora, mandou o Espírito Santo para que habitasse em nós. O que está habitando em nós? O Espírito Santo. Ele faz parte da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus habita em nós depois dessa nova aliança. Então, e o que está em nós tem o poder de Deus, nós temos o poder de perdoar sem ter a necessidade de fazer o sacrifício. Então, é esse o contexto. Mas voltando ao raciocínio aqui.
o que eu vejo mais latente hoje em dia nas pessoas é a crença de não merecimento por não se perdoar. Vamos lá para a minha vida. Eu tive 16 anos de uso de droga, tive 5 casamentos, entre aspas, morar junto, fracassados, diversas experiências de derrota. E nesse trajeto todo eu fiz muitas coisas ruins, gerei muitos malefícios para várias pessoas. Só que quando eu entendi que Cristo, ele quer você da maneira que você esteja, para ele te transformar e fazer uma obra através de você, para que você cresça, mude a sua rota, sofra a metanoia, mudança de direção, mudança de mentalidade, para que você se torne um novo homem e começa a plantar para depois colher frutos. Quem é o Wallace hoje em dia? É uma pessoa que mudou totalmente a mentalidade dele, já não faz mal para as pessoas, já não vicio ninguém, eu não uso droga com ninguém, eu não agrido ninguém verbalmente, nem emocionalmente, nem psicologicamente, coisas que eu fiz. Só que quando eu entendi isso, eu deixei para trás o sentimento que eu tinha de não merecimento, que eu merecia uma punição por todo o mal que eu fiz. E eu entendi literalmente que eu fui perdoado. Como Cristo fala em várias passagens, para várias pessoas, vai e não peques mais. E é claro que a gente vai pecar, nós somos humanos. O problema, a diferença é quem vive em pecado. Por exemplo, você pode pecar, não é que você pode, você vai pecar diversas vezes. O que o cristão não deve fazer é viver em pecado, que é diferente. Mediante o momento que eu entender que eu estou pecando, eu devo parar imediatamente e fazer a mudança de rota, a metanoia. Então, eu parei de fazer as coisas que eu fiz, só que tudo que você planta, você colhe. Então, eu acabei durante esse trajeto, eu vou fazer 10 anos limpo, eu continuei colhendo os frutos do que eu plantei. Isso é normal. Você está perdoado, mas você não vai ser isentado de sofrer as consequências do que você fez. Vamos citar um exemplo aqui. Deus me livre e guarde, você vai lá e assassina alguém. Deus te perdoa, vai te perdoar se você se arrepender, obviamente. Se você se arrepender, vai. Só que você vai arcar com as consequências do que você fez. Você vai ser julgado pelas leis da terra e provavelmente vai ficar lá umas 2 décadas, no mínimo, preso. Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O perdão não vai te isentar da punição terrena, baseado no que você plantou, você vai colher. Então, hoje eu vejo muitas pessoas se martirizando, se chicoteando por coisas que fez de errado, sendo que é só você se arrepender, buscar a Cristo que você é perdoado e obviamente você não voltar a pecar. E em prol disso, para equilibrar essa balança, você produzir bons frutos na vida das pessoas. Você começar a fazer o bem, procurar se conciliar com pessoas com os mesmos objetivos. Existem diversas maneiras que pessoas usam o seu tempo, a sua vida, para se dedicar a levar um pouco de alento ou qualquer tipo de ajuda para o próximo. Por exemplo, aqui, é óbvio que eu sou o primeiro beneficiado em estar estudando, mas eu estou procurando transbordar, dividir com vocês as coisas que eu fiz, que deu certo, as coisas que Cristo, que o Evangelho me transformou. Eu venho aqui e divido com vocês, espero, torço para que contribua na vida de vocês. E diversas outras coisas que eu faço, que não vem ao caso citar, que eu faço, mas não é para equilibrar a balança com o meu débito, é porque eu entendo que isso é o melhor caminho, é você fazer o bem por próximo, porque da mesma maneira que Deus está em mim, Deus está no próximo. Como eu posso fazer algo para Deus se Deus é dono de tudo, Ele faz tudo, Ele é onipotente, onipresente, onisciente?
Qual a única maneira de eu fazer algo por ele? É fazendo pelo meu próximo, porque Deus está no meu próximo. Diretamente para Deus é impossível, ele tem tudo, ele pode tudo. A única maneira de eu fazer algo por Deus para retribuir o tanto que ele fez por mim é ajudando o meu próximo. Mas o cerne desse vídeo aqui é trazer essa consciência que nós precisamos nos perdoar. Nós já temos o Espírito Santo dentro de nós precisamos primeiro reconhecer que estávamos em pecado, se arrepender genuinamente de coração e não voltar a pecar aquilo, você está perdoado. Porque para que a gente se livre da culpa, dessa crença de não merecimento que vai nos atrapalhar a conectar com Deus, a sentir a presença dele, e logo atrapalha a gente a sentir as instruções que o Espírito Santo nos traz, Jesus Cristo ou Deus, que é a tal da indução. Do mesmo jeito que a gente escuta a voz do diabo te tentando, se a gente buscar limpar, higienizar nosso coração, andar conforme o Evangelho nos ensina, nós começamos cada vez mais a escutar a voz do Espírito Santo nos intuindo, nos conduzindo, nos conduzindo mesmo para um caminho reto, em prol do nosso crescimento. E é impossível você escutar ou seguir essas instruções com o coração contaminado de culpa, de crença de não merecimento, pelo motivo de não se perdoar. Então, existe coisas ainda que eu tenho dificuldade de assimilar, eu reconheço, e tem hora que eu ainda fico assim, principalmente em relação a relacionamento. Eu tive 5 casamentos fracassados. Obviamente, eu compreendo que os meus erros ali, eu tinha um outro nível de consciência, eu era muito ignorante. Ignorante, eu não estou falando de ser grosso, também era, mas é ignorante da falta de entendimento que eu fazia o mal falando aquelas coisas, agindo daquela maneira. Só que eu sou um novo homem. Só que quando eu me deparo com situações similares, me remete àquilo, poxa, eu já fiz isso e aquilo, já agi com muita grosseria, mas não vou entrar no mérito aqui, mas quero dizer que não está tudo resolvido. Eu também estou em busca de toda vez que me remete coisas do passado, eu olhar com carinho para aquela pessoa que era ignorante, não tinha consciência, e entender que hoje eu sou outro ser humano, eu já não faço mais aquilo, então logo eu tenho o perdão de Cristo, eu me arrependi profundamente. Só que eu também estou nessa trajetória de buscar esse entendimento, de buscar essa conscientização para que eu não sofra com a crença de não merecimento, com essa culpa. Esse é o vídeo que eu queria trazer para a gente hoje, esse estudo em cima desse versículo aqui que Jesus disse. Se Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem de bom ânimo, perdoados te são os seus pecados. E que nós perdoamos-nos a cada dia todos os nossos erros, que a gente vai errar, que a gente não erre 2 vezes o mesmo erro e que nós consigamos nos perdoar para que a gente siga em frente e aprenda com o nosso erro. Quero desejar um excepcional dia a todos. Se lembre-se, hoje o dia vai ser incrível.